Clube das 5 para bailarina? Será que isso funciona? Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre Clube das 5, o que é isso, se isso funciona, como é que isso pode ajudar bailarinas e como é que a gente pode se adaptar para entrar na rotina do Clube das 5. Bom, primeira coisa aqui que é Clube das 5, né? Clube das 5 eu descobri há um tempo atrás, acho que um ano, um pouco mais talvez, acho que um ano atrás. E descobri meio tardiamente, né? Isso já existe há muitos anos, mas eu descobri que existia um tal de Clube das 5, que eram pessoas que acordavam às 5 da manhã para fazerem coisas que não tinha nada a ver com o trabalho delas. Ou seja, não era para acordar e ir trabalhar, principalmente quem trabalha em casa, né? Home office. Então você tem que acordar, você acorda às 5 e aí seu trabalho começa às 8, por exemplo. Então você tem ali, normalmente você acordaria às 7 para entrar no trabalho às 8. Então você tem ali das 5 às 7, você tem 2 horas para você fazer qualquer coisa que você queira, sim? De preferências que sejam coisas para você, tá? E eu vi sobre isso e tal, e aí eu vi alguns vídeos de alguns médicos falando do benefício disso e tudo mais, e eu fiquei mega assim empolgada. Primeiro, eu sou uma pessoa que durmo pouco, né? Pra mim, sei lá, 6 horas de sono, 6 horas e meia é mais do que suficiente. 7 horas já começo a acordar meio de mau humor, né? Então eu já sou uma pessoa que não tenho aí o hábito de dormir muito, eu não preciso de 8 horas de sono. E eu sempre acordava, né, acabava indo dormir muito tarde, então dormia 2, 3 da manhã e acabava acordando mais tarde também. E aí eu comecei a ver que não tava, o dia parecia que não rendia e tal, e comecei a procurar algumas coisas sobre produtividade e tal, encontrei o Clube das 5. Eu falei, gente, esse negócio pode ser interessante, né? E aí fiz toda uma adaptação para realmente conseguir acordar às 5 da manhã no gás, né? E fazer coisas que fossem interessantes para mim. E hoje eu tô aqui para falar para você, eu vou contar um pouquinho sim como o que é que eu faço, tá? Mas eu tô aqui hoje para falar, para fazer essa ligação da nossa vida como bailarina e o Clube das 5. Então, atualmente, né, o que acontece? Hoje eu acordo às 5 da manhã, tomo um café quando eu estou tomando café, às vezes eu estou em época de jejum intermitente, enfim, eu tenho umas alimentações meio loucas, qualquer dia eu falo sobre isso para vocês. Mas tomo o meu café e aí eu vou fazer alguns exercícios, que são exercícios que fazem com que eu me sinta bem. Eu já tenho uma hérnia de disco, eu tenho condromalácia, então eu já tenho aí um corpinho que precisa de uma certa atenção. E se eu não dou essa atenção para o meu corpo, ele começa a gritar. Então eu preciso de alguns exercícios de mobilização de coluna, alguns exercícios de flexibilidade e tudo mais. E aí eu acabo fazendo isso na hora que eu acordo. Então eu acordo, deito no tapete da sala, faço os meus exercícios, tomo minha alimentação ali e acabo escolhendo alguma atividade para fazer, e cada dia da semana eu escolho uma atividade diferente. Então às vezes eu vou ler um livro, às vezes eu vou fazer um curso que eu tô a fim de fazer, algum curso online, como também às vezes eu opto em aprender alguma atividade nova, yoga, alguma coisa diferente. Enfim, qualquer atividade que você escolher fazer tá valendo. O que não pode é fazer coisas relacionadas ao trabalho, do tipo, eu vou acordar às 5 da manhã, Clube das 5 para passar roupa. A não ser que seja uma atividade prazerosa para você, como é para mim, tá? Não vale fazer isso, tá bom? Não pode ser coisas que, tipo, você só vai ter aquele período para aumentar as suas atividades. Não, tem que ser um período para você tirar para você. Qual que é o grande princípio do Clube das 5, né? A gente sempre acorda, normalmente ali, né, as pessoas acordam entre 6 a 8 da manhã, né? E a grande maioria das pessoas acordam nesse horário. E aí você já acorda com uma sensação, sem você perceber, mas com uma sensação de que a vida já está acontecendo
e que você já está atrasada e que você já está perdendo alguma coisa. E aí o nosso cérebro, ele não tem esse link, esse prazer de fazer alguma coisa mais tranquila, mais zen, mais pra você, como acontece nos finais de semana. Você já reparou que de final de semana a gente tem uma tendência a tirar o domingo pra gente, né? A curtir a família, ai, nossa, que delícia, final de semana. Porque o nosso cérebro entende que naquele dia não existe nenhuma competição, vamos dizer assim. Então, quando a gente começa a acordar antes das outras pessoas, a gente cria essa mesma sensação de final de semana para o nosso cérebro, tá? Então, essa sensação de, ai, que ótimo, olha esse silêncio, ai, eu tenho esse tempo para mim, tá? E isso faz muita diferença, na vida de uma bailarina adulta, sim? Porque a gente, como bailarina adulta, é sempre... Primeiro que a gente já começa a bailar depois de adulta, e aí a gente já fica com aquela sensação de que a gente já começou perdendo, né? Que a gente já começou atrasada. Segundo que a gente, mesmo começando atrasada, a gente ainda não tem tempo para correr atrás do prejuízo. E terceiro que a gente tem uma sensação de que o nosso processo de aprendizagem ele é muito mais lento do que as menininhas de 15. Então a gente sempre se sente atrasada, atrás, correndo realmente atrás de alguma coisa. Então, quando a gente para um pouquinho para pensar na bailarina adulta no Clube das 5, a gente começa a olhar e falar, cara, se você acorda, sei lá, 7 da manhã para entrar no trabalho às 8, se você começar a acordar às 5, você vai ter ali das 5 às 7, né? Pra você fazer alguma coisa pra você. E olha que legal se você puder fazer alguma coisa pra você relacionada a balé. Por exemplo, você pode acordar, você pode estudar balé, né? Tem um vídeo que vai sair aí, ou já saiu, falando sobre estudar balé. Você pode fazer alongamentos, sim, você pode fazer uma série de exercícios de fortalecimento, você pode fazer uma aula de balé em casa, sim, antes de ir para o trabalho. Já imaginou o que seria você poder todos os dias, nem que não for uma aula inteira de 1 hora, mas for fazer 15, 20 minutos de alguma atividade que faça com que o seu desempenho no balé seja melhor? Se você pudesse fazer isso antes de ir para o trabalho, pensa, vai fazer muita diferença, tá? Então, assim, eu acho que o Clube das 5 ele é muito legal porque ele só vem a agregar pra gente, tanto no sentido físico, né, porque a gente vai ter tempo ali pra fazer coisas pra gente, quanto no sentido mental mesmo, né, e gente, é outro gás, você já vai pra vida do dia com outro gás, tá? Bom, eu coloquei um artigo sobre isso no site do Balé Online, tá? Vou deixar o site aqui pra você. E aí algumas pessoas me mandaram mensagens e tal, perguntando algumas coisas sobre o Clube das 5, e aí eu resolvi fazer esse vídeo principalmente para falar sobre a adaptação, né? A adaptação para o Clube das 5. Porque uma coisa é você tá acostumado a acordar todo dia às 7 da manhã, então aí você vai, sei lá, dormir. No meu caso, né, para eu acordar às 7, eu dormia por volta de 1 hora da manhã e acordava às 7, tava linda, maravilhosa e poderosa. E aí, de repente, você vira um dia e fala, cara, entrei pro Clube das 5, eu vou acordar às 5 da manhã amanhã e meu dia vai ser lindo. E aí você coloca o seu despertador na maior ingenuidade do mundo às 5 da manhã e você acorda, olha pro lado e fala, nem ferrando. Desliga o despertador e volta a dormir. E aí você acaba tentando outras vezes dessa mesma maneira e acaba se frustrando. Então, qual é a melhor maneira que eu encontrei pra mim, tá? De conseguir entrar pro Clube das 5? Primeiro, se eu acordava às 7, né? Vamos supor que na época eu acordava às 7, não lembro mais. Mas acordava às 7, o que eu comecei a fazer? Então, se eu dormia 1, e atenção, Clube das 5 não é pra você dormir menos. Você tem que continuar dormindo tanto que você dorme. Então, você vai ter que começar a dormir mais cedo. Então, se a sua... eu chego em casa do trabalho às 3 da manhã. Esquece, você nunca vai conseguir fazer Clube das 5, tá? A grande questão é conseguir dormir mais cedo e acordar mais cedo, tá? Então, eu por exemplo, eu dormia 1 da manhã e acordava às 7. Aí, no primeiro dia do Clube das 5, eu fui dormir 1 da manhã, eu fui dormir 00:45, 15 minutos antes, sim? E acordei 15 para 7. Passei 2 dias assim.
Depois, no terceiro dia, aí eu acordei meia hora antes. Aí eu fui dormir meia-noite e meia pra acordar às 6h30. Gente, eu sou péssima nesse negócio de conta de horário ainda. Então, fui dormir meia-noite e meia pra acordar 6h30 da manhã. E aí eu fui fazendo de 15 em 15 minutos. E aí eu fui fazendo esse processo até eu conseguir chegar a dormir às 11 da noite pra acordar às 5 da manhã. Sim? Mas eu sempre fazia isso, diminuía 15 minutos, tanto na hora de dormir quanto na hora de acordar, e segurava, sustentava esse mesmo horário por uns 2, às vezes até 3 dias, tá? E aí algumas pessoas perguntaram, Mari, mas e final de semana, né? Final de semana pode dormir à vontade. Não, porque na verdade no final de semana, pro seu corpo ele não sabe que é final de semana. E aí ele já cria, né? A gente acaba condicionando o nosso relógio biológico. E aí a gente vai acordar, você acorda às 5 da manhã no domingo, tá? Aí o que você pode fazer, que às vezes eu faço, é levantar para não alterar o meu relógio biológico, né? Para eu não desregular ele. Eu levanto, tomo um café, tal, de repente leio alguma coisa e volto para a cama depois. Aí isso daí tudo bem, tá? Porque a gente já deu o start para o nosso cérebro que a hora de acordar chegou, acordamos, estamos aqui e tal. E aí, beleza. Tudo bem? Bom, eu acho que a maior adaptação que eu precisei fazer para o Clube das 5 foi essa de ir acordando aos poucos, um pouquinho antes todos os dias e dormir antes todos os dias. Uma coisa que faz muita diferença, que essa é uma dica que eu vou deixar aí pra você realmente de presente, é você deixar as suas coisas muito bem organizadas à noite pra ir dormir no horário. Porque é muito difícil dormir no horário. É muito mais fácil a gente acordar cedo do que dormir no horário. Porque conversa com o marido, conversa com os filhos, conversa com não sei quem, na hora que vai ver, passou o horário. Tá? E aí eu tenho uma dica bem legal pra isso, que é colocar um despertador. O meu despertador desperta pra eu dormir. Aí 10h30 da noite ele toca e fala, já pra cama, tá? Eu vou pra cama, vou ler alguma coisa pra depois dormir, ok? Bom, esse é o Clube das 5. Pesquise aí na internet, você vai encontrar muito mais coisas sobre Clube das 5, falando realmente ali alguns embasamentos científicos sobre isso, é bem legal. Mas relacionando ele com o balé, eu acho que é uma tentativa de você realmente ganhar tempo pra você, tá? Então às vezes vale a pena. Aproveita que a gente ainda está no verão, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Pra iniciar esse processo no verão, porque no inverno é mais difícil, né? O nosso corpo tende a querer um pouco mais de cama. Então aproveite aí o verão para tentar iniciar no verão e no inverno firme e forte. Se você conseguir fazer o Clube das 5 aí, vai lá. Faz uma postagem lá no Stories do Instagram, tá bom? Posta lá o horáriozinho que você tá acordando, marca a hashtag Balé Online, Clube das 5, tá? Que eu vou adorar ver e vou te falar um bom dia às 5 da manhã. Combinado? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que de alguma maneira essa dica te ajude, tá? E te abra novos horizontes para novos horários, para que você possa fazer um pouco mais daquilo que realmente te faz feliz. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, porque ele pode ajudar algumas pessoas. A gente está aqui no YouTube, então se inscreva, ative o sininho e a gente está também no Facebook, Instagram, Spotify, WhatsApp, blog. Falta algum que eu ainda não lembro, mas eu vou lembrar. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, na próxima dica. Até mais!